Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa do setor de varejo que vem penando bastante aí com todas as dificuldades aqui no Brasil e vamos tratar hoje, sabe quem? A C&A Modas S.A., a C&A Modas que inclusive é uma empresa para lá de centenária, tá? Uma empresa que está indo aí para o bicentenário dessa empresa. Mas vamos contar toda essa história aqui, recontar, né, um pouquinho dessa história e retratar os últimos números da empresa referentes agora o dia 30 de junho de 2024, que as últimas informações apresentadas pela companhia, já que as próximas serão no decorrer ali do mês de outubro, final de outubro, começo de novembro, que nós teremos as novas informações da C&A Modas. Deixa eu agradecer aqui a quem sugeriu a C&A Modas, meu amigo Fábio Penache. Fábio, uma honra ter você conosco, uma honra poder lhe atender. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. E caso também vocês queiram outras empresas, é muito simples. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Inclusive também essa análise aqui, quero mandar um grande abraço para o meu amigo Luiz Gonzaga lá do Rio de Janeiro, da Tureg Camisaria e também da Zux Comércio Eletrônico de Confecções, que você vai encontrar as melhores marcas, os melhores produtos lá na Zux. Entra lá no e-commerce da Zux e você vai conhecer toda a linha de produtos e vai ter um atendimento maravilhoso. Um grande abraço lá para o Luiz Gonzaga e para toda a equipe da Tureg e da Zux, que são parceiros aqui do canal Silas Degraf. Bom, mas só para a gente poder entender, né, o que é a C&A através dos seus números e tudo que veio acontecendo ao longo da história da empresa, a gente tem que começar lá contando desde o início. E o início da empresa em 1841, lá na Holanda, quando os irmãos Clemens e August Brentenmeyer que criam a empresa. Só que na época, lá vejo só em 1841, lá na Holanda, apesar de eles serem alemães, né, mas eles montaram a empresa na Holanda. E nessa época ali, o que se vendiam? Vendiam os cortes de tecidos, as pessoas faziam as suas próprias roupas, né? Não tínhamos na época lá as lojas com roupas já prontas, né? E, enfim, era um comércio de tecidos, principalmente linho e algodão. Já em 1861, aí eles transformam a empresa deles em C&A, né, que era a inicial dos dois irmãos, do Clemens e do August. E aí passam já a vender roupas prontas, que acabou sendo uma inovação na época lá em 1861. Já em 1881 foram espalhando lojas pela Holanda, e aí ela começa a formar uma rede de lojas dentro da Holanda. Já em 1911, através de outros familiares, eles vão montando lojas em outros países. Aí vai para a Alemanha, e daí na sequência também vai para a Inglaterra. Em 1927, aí também outra inovação na época, que era vender a roupa masculina, feminina, infantil, numa mesma loja. Até por quê? Porque na época também nós tínhamos roupas masculinas, roupas femininas, roupas infantis, em lojas separadas, independentes. E aí começou a ser vendido tudo dentro de uma mesma loja, que também foi outra inovação da C&A. Em 1963 amplia sua participação, indo também para a Bélgica, daí na sequência vai para a França, vai para a Espanha e vai se espalhando pela Europa. Na sequência também vai para os Estados Unidos, monta também uma unidade nos Estados Unidos. A chegada da C&A aqui no Brasil ocorre em 1976, quando eles abrem a primeira loja no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. E a partir dali, eles começam a espalhar lojas por todo o Brasil também. Em 1984, também outra inovação da empresa aqui no Brasil foi justamente o cartão C&A. Até porque o cartão, na época, lá era tudo dinheiro, cheque pré-datado, então eles lançaram o cartão C&A, e aí também contratam o bailarino Sebastian, que vocês devem lembrar dele, que foi o garoto propaganda da C&A, também icônico por muito tempo, acabou sendo o garoto propaganda da C&A, principalmente na década de 80, começo da década de 90. Já nessa expansão, espalhando lojas pelo Brasil, em 2019, eles fazem a IPO da C&A aqui no Brasil. E aí a C&A aqui no Brasil passa a ser uma empresa com capital aberto. E com a entrada de recursos, aí eles vão ampliando
e modernizando as suas lojas aqui no Brasil. Tanto é que hoje, quando a gente fala de C&A, no mundo todo tem mais de 1.800 lojas. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 280 lojas da C&A, ela está presente em 24 países. Para a gente poder entender o que vem ocorrendo com a C&A, e principalmente desde a saída da pandemia, porque a pandemia foi um ano bastante complicado para as empresas, principalmente de varejo, empresas que tem loja em shopping. Então vamos ver o que aconteceu com a empresa desde 2020 para cá. Então estou trazendo aqui para vocês os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o segundo trimestre de 2024. E através dos números vamos conhecer o que é a C&A Modas S.A. Então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da C&A Modas S.A., trazendo desde 2020 até agora junho de 2024. Vamos acompanhar ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa, até porque, como a gente já falou, é uma empresa de varejo, é uma empresa que passa por oscilações em função de diversas variáveis, mas vamos entender então o que vem acontecendo com a C&A. Lá no ano de 2020, a C&A tinha um patrimônio total ativo, né, bens e direitos que faziam parte do seu patrimônio, 7 bilhões 309 milhões de reais. E desse valor aqui, grande parte naturalmente está no imobilizado, que são as suas instalações, toda a estrutura, suas lojas, máquinas, equipamentos, computadores, enfim, toda a sua estrutura física de funcionamento. Ela também registra aqui um valor alto nesse realizável a longo prazo, que são tributos a recuperar. Mas o que movimenta a empresa mesmo é isso aqui. Uma empresa, principalmente na área de varejo, precisa ter o quê? Estoque. E tendo estoque, ela vai gerar vendas. Tendo venda, terá contas para receber. Tendo contas a receber, entra o dinheiro, que com o dinheiro ela compra mais estoque e assim sucessivamente desenvolve a sua atividade. Então essa parte aqui ela é fundamental para uma empresa de varejo e naturalmente para todas as empresas. E o capital de giro registrava lá em 2020 3 bilhões 519 milhões, o equivalente a 48,2% de todo o patrimônio da empresa. Nesse ano, a C&A tinha em caixa 1 bilhão 509. 1 bilhão em contas a receber e 641 milhões os estoques da C&A lá no ano de 2020. Já em 2021, a empresa sai de 7,300 vai para 8 bilhões e 600, mostrando um crescimento. E nesse crescimento aqui nós temos um aumento aqui no capital de giro que vai para 3 bilhões 929 milhões, diminui o volume de dinheiro em caixa, mas em compensação temos aqui uma pequena elevação do conta recebível para 1 bilhão e 100 e também um aumento aqui nos estoques que agora totalizam 849 milhões de reais. Já no ano de 2022, nós temos aqui um ativo total de 9 bilhões 629 e nesse crescimento aqui, o aumento no capital de giro registrado aqui para 4 bilhões 753, chegando agora a 49,4%. O volume de dinheiro em caixa da C&A pula de 1 bilhão e 50 para 1 bilhão e 600. E aí também temos uma elevação no contas a receber para 1 bilhão e 200 e o estoque praticamente estável com 852 milhões. Ao entrar em 2023, fechando o ano de 2023, ela praticamente permanece estável com 9 bilhões 417. Apesar dessa estabilidade aqui, nós registramos aqui uma queda no capital de giro que vem para 4 bilhões 400, diminuindo o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão e 300. Em compensação, temos aqui um aumento no contas a receber para 1 bilhão e 700 e aqui também praticamente uma estabilidade nos estoques com 875 milhões de reais. Já para 2024, o que acontece com a C&A? Uma diminuição do seu patrimônio. Ela cai de 9 bilhões 400 para 8 bilhões e 600, diminuindo o capital de giro para 3 bilhões e 900. O caixa, que era de 1 bilhão e 300, cai para 815 milhões. Também temos aqui uma queda no contas a receber que fecha com 1 bilhão 482 e os estoques da empresa que aumentam para 1 bilhão e 88 agora em junho. Olhando esse capital de giro, essa queda de capital de giro, daqui a pouquinho a gente vai ver se a empresa pagou dívidas, o que ela fez com esses recursos aqui. Apesar que tem uma demonstração que acompanha, né, o balanço DRE, que é a demonstração de fluxo de caixa que detalha todas essas operações, mas dá para observar aqui no balanço, como a gente vai ver a seguir. O passivo circulante, que é a dívida de curto prazo lá em 2020 era 2 bilhões e 200, dívida de longo prazo 2 bilhões e 400 e a dívida total da C&A lá em 2020
4 bilhões e 600, o equivalente a 63,7% de todo o patrimônio. Quer dizer, o tamanho da dívida da C&A, 63,7%. Em 2021, a dívida sobe para 5 bilhões e 600 com 65,5%. No ano de 2022, a dívida sobe para 6 bilhões e 600 com 68,8%. Portanto, esse crescimento que vimos aqui de 2020 para 21 para 22, tudo aqui com alavancagem financeira, com a captação de recursos de terceiros para investimentos na empresa. Perdão. Nesse ano de 2023, fecha com uma dívida total de 6 bilhões e 400, uma queda aqui no valor e também uma pequena queda na representatividade da dívida, que cai para 68%. Quando nós falamos há pouco aqui da redução de capital de giro, observe o que a empresa faz agora em 2024. A dívida que era 6 bilhões e 400 cai para 5 bilhões e 400. Portanto, uma dívida que era de 68%, cai para 63,5%. Então, essa utilização de capital de giro, redução de caixa, o que a empresa faz? Ela reduz também o seu endividamento. Olhando agora os resultados produzidos pela C&A na DRE, demonstração de resultados do exercício, vejo que lá em 2020, no ano da pandemia, a C&A teve um faturamento total de 4 bilhões e 85, porém fechou com um prejuízo de 166 milhões. Em 2021, 5 bilhões e 100 de faturamento e aí volta a ter lucro, 329 milhões. Em 2022, o faturamento sobe para 6 bilhões e 100, porém o lucro ficou praticamente zero, 829 mil reais apenas. Em 2023, 6 bilhões e 700 e um lucrinho aqui de 2 milhões e 300. E agora, nesses 6 primeiros meses do ano, o faturamento acumula aqui 3.284, nos dando aí uma projeção de faturamento para 6 bilhões e 600 em 2024 e o lucro 154 milhões de reais. Então vejam que aos pouquinhos a empresa vem retomando o seu caminho de lucro aqui, depois de ter passado aqui naturalmente com a pandemia afetado a situação da empresa. Mas o varejo vem sofrendo, até por falta de resultado, mas pelo menos a C&A não vem tendo prejuízo. Agora, quero destacar para vocês aqui, quando a gente analisa a C&A, é assim, quando você entra numa loja da C&A e compra uma roupa lá por R$100, líquido dos impostos, o custo dessa roupa é R$ 53,60. Então a C&A é como se ela pagasse R$ 53,60 e vendesse por 100. Porém, o custo da loja é 50%. Né? Então, esse item aqui, custo da mercadoria vendida, no caso do comércio, né, que vem com 53, 53, 49, 47, 45. Então, reparem que a C&A vem apertando aqui o custo na aquisição dos seus produtos. Já a despesa de funcionamento da loja, que era 50, 44, 45, 46, 46, vem mantendo aqui uma despesa de funcionamento da loja de 46. E aí também o que chama atenção no balanço da C&A é esse resultado financeiro. 2,2, 1,8, 5, 6 e 4 e agora diminui para 3,2, que é a despesa financeira. E por que a despesa financeira diminui? Justamente em função da diminuição do endividamento que nós vimos há pouco aqui. Olhando agora a situação financeira da C&A, através desses números que eu trago para vocês, liquidez geral. O que quer dizer a liquidez geral? Para cada R$1 de dívida que a C&A terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispunha de R$1,04. Esse índice cai para 0,92, permanece estável com 0,93, sobe para 0,97 e agora fecha em 1,03. Então, quer dizer, para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela tem já R$1,03. Paga, tranquilo, não tem aperto financeiro quando olha para o futuro. E quando olha no dia a dia, o índice é melhor. Ele vem com 1,56, vai para 1,63, cai para 1,29, vai para 1,39 e agora permanece praticamente estável com 1,37. Para cada R$1 de dívida que vence ali no curto prazo, ela tem R$1,37. Paga, sobra, não tem problemas financeiros, uma empresa que trabalha até com uma certa folga financeira. Já o endividamento que nós vimos ali há pouco no balanço, agora, através dos índices aqui, a dívida sai com 63,6, sobe para 65,47, vai para 68,84, aí ela se estabiliza em 68 e agora esse ano cai para 63,52%.
Já os índices de rentabilidade, margem líquida, aqui como ela fecha com prejuízo lá em 2020, a margem acaba sendo negativa, 4,07%. Já com a volta do lucro, aí em cada roupa vendida pela C&A sobrava líquido e limpo para ela 6,38%. Em 2022, 0,01%. Em 2023, 0,03%. E esse ano, a empresa volta a ter um ganho, né, na venda de seus produtos. Só para você entender essa margem líquida, é como se você chegasse na C&A e pedisse um desconto de 5% para comprar uma roupa. Eles vão dizer que não há possibilidade de dar esse desconto porque eles não ganham 5%, eles ganham 4,71% apenas. Rentabilidade do ativo também vem com índice negativo, 2,28 em função do prejuízo, e aí com a volta do lucro ele passa a ser 3,79, 0,01, 0,02 e esse ano até junho 1,80, projetando 3,60 para o ano todo. Já a rentabilidade do PL, os acionistas da C&A perderam 6,27% em função do prejuízo lá de 2020. Ganharam praticamente 11% em 2021, 0,03% em 2022, 0,08% em 2023 e esse ano vem ganhando até junho 4,92%, nos dando aí uma previsão de um ganho para o acionista em torno de 10%. Olhando aqui também esses índices aqui relacionados às ações, uma ação da C&A vale patrimonialmente R$ 10,19. E você compra essa ação por R$ 10,46, a cotação é essa do dia da gravação do vídeo. Então ela é ligeiramente superior ao valor que ela efetivamente vale em termos de patrimônio. Então é uma ação que é vendida com ágio de 3%, medida aqui pelo PVP, que fechou em 1,03. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 91 centavos, dando uma rentabilidade para o acionista de 8,70%, com base no valor de mercado. Desde 2019, que a empresa não distribui dividendos, em função até do prejuízo, tido lá em 2020, e aí na sequência, praticamente uma falta de lucro ali, o lucro bem baixinho, em 2022, 2023. E, consequentemente, não tem aqui uma medição de retorno de caixa para o acionista. PIL, tempo de retorno, 11,49. Portanto, quem comprar as ações da C&A vai levar em torno de 11 anos e meio para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados, em se mantendo os resultados produzidos pela empresa. Free float, quantidade de ações livres no mercado, 34,37%. O que quer dizer esse 34,37%? É que a C&A, ela tem no seu controle aqui a Incas, lá de Luxemburgo, com 32,74%, a Cofre Investments, também lá de Luxemburgo, com 32,55%. Portanto, a C&A Internacional, que é dona da C&A brasileira, ela tem aqui a maioria das ações e sobra 34,37% das ações circulando livremente no mercado. E o tag along da empresa não tem tag along, quer dizer que se ela for vendida, não há uma garantia de que o minoritário terá o mesmo tratamento do majoritário. Olhando também esse gráfico aqui extraído do Google, vejo que lá em 2019, as ações da C&A giravam ali em torno de R$ 17,50. E assim foi. Vem a pandemia, a ação chega aqui a R$ 6. E aí ela fica aqui num curto espaço de tempo, trafegando nesse patamar, e aí logo em seguida, ainda em 2020, no ano da pandemia, ela já passa a trabalhar num patamar acima de R$ 10. Vai subindo, cai um pouquinho, entra em 2021, sobe, só que a partir dali, aí a ação despencou. Aí quando ela vai caindo, ela chega aqui abaixo de R$ 5 durante o finalzinho de 2022, começo de 2023, e a partir de 2023 ela ameaça uma reação. Aí ela chega aqui acima de R$ 12, cai um pouquinho, e agora vai se mantendo aqui na faixa de R$ 10,40, R$ 10,50, cotação é essa no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da C&A tiveram seu menor valor, quando que elas tiveram seu maior valor e como que vem se comportando o valor das ações da C&A Modas S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, C&A Modas S.A. Agora você já conhece a história de Clemens e August Brentmeyer, que montaram a empresa lá em 1841, portanto uma empresa que está indo aí para o seu bicentenário, né?
E naturalmente que todas as empresas de varejo, principalmente essa para uma classe média, uma classe C, D e E, ela acaba sendo bastante afetada por questão de juros, né? Questão de desemprego, questão de queda de renda, enfim, todos os problemas que a gente constantemente temos aqui no Brasil e que temos que conviver com esses problemas. Então, tão logo tenhamos aí uma recuperação econômica, que tenhamos uma melhora na renda, principalmente na classe média, aí essas empresas acabam sendo beneficiadas. E naturalmente que também depende muito da questão dos juros, de inflação, enfim, é a economia, né? Depende da economia. São empresas que são muito suscetíveis e muito vulneráveis a todos esses aspectos econômicos aqui. A gente chega na torcida para que o Brasil encontre seu caminho, que o Brasil consiga ter uma sequência, né, de crescimento para justamente gerar mais renda para toda a sociedade e aí, consequentemente, movimentar toda essa máquina das empresas, porque atrás de cada empresa um comércio, ele gerando renda, gerando emprego, ele impulsiona uma indústria que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que produz toda uma cadeia, né, por trás, que envolve todo o setor. Então, a gente chega aqui na expectativa, né? Enfim, mas naturalmente que além da economia depende o quê? Da gestão da empresa. E a gestão da empresa é ela que também vai determinar os números que a empresa vai ter. E falando em gestão de empresas e comportamento organizacional, nessa quinta-feira, dia 3 de outubro, estarei realizando uma palestra musical, mostrando o funcionamento de uma empresa através da música. Essa palestra será realizada na Uni Santa Cruz, aqui na cidade de Curitiba. Então, você que é de Curitiba, que queira conhecer um pouquinho sobre gestão de empresas e comportamento organizacional, vocês são meus convidados para participar da palestra, entrada franca. Será um prazer recebê-los lá no auditório da Uni Santa Cruz. Caso tenha interesse em participar, qualquer coisa, manda um WhatsApp nesse número aqui, que a gente já lhe dá todas as orientações, como faz para chegar lá, enfim, como que vai ser toda essa palestra aqui. Será muito bom contar com a presença de vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.